Era uma vez 2020. Você se lembra quando o distanciamento social começou aqui no Brasil? Escolas e universidades foram alguns dos primeiros locais a fecharem durante a pandemia. Agora, professores e estudantes precisam se adaptar à nova realidade do ensino à distância. Mas como tudo isso começou? É o que você confere agora no Era Uma Vez 2020, uma série de documentários aqui do canal Focas no Assunto. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil é a transmissão dele. Se ele conseguiu se transmitir, o que acontece depois não importa. O Distrito Federal tem atualmente 2 casos confirmados do Covid-19. Pedem a suspensão imediata das atividades não essenciais. Nós não tivemos a queda que os europeus tiveram. Subiu e depois caiu. Para nós subiu e continuou. E vai continuar assim. Teve mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é cara, quem fala de eu não sou governo, cara. Os registros oficiais da pandemia totalizam mais de 100 mil mortes no Brasil. Mais de 100 mil vidas perdidas no intervalo de 20 semanas. No dia 19 de março de 2020, o governo do Distrito Federal publicou o decreto de número 40.539 no Diário Oficial, que dizia que até o dia 5 de abril de 2020 ficariam suspensas as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades das redes de ensino pública e privada, que a suspensão das aulas na rede pública deveria ser compreendida como recesso ou férias escolares e que os ajustes seriam estabelecidos pela Secretaria de Educação do DF. Com a publicação do decreto, diversos problemas impactaram tanto a rede pública quanto a rede privada de ensino do Distrito Federal. Eu sou Marli de Souza de Oliveira, tenho 53 anos, sou técnica de enfermagem. Eu trabalho num programa de inclusão social chamado Vira Vida. Esse programa social inclui adolescentes de 15 a 21 anos de exploração sexual comercial. Eles ficam conosco durante 1 ano e 4 meses. Durante esse ano e 4 meses, nós oferecemos a eles o EJA, oferecemos educação profissional, oferecemos uma bolsa de R$300, 3 alimentações diárias e no final do curso eles saem empregados. Eu já expliquei, dei um pequeno resumo do que eu trabalho para que eu possa explicar para vocês como é que foi a pandemia nesse nosso trabalho, porque é diferenciado de escola comum. Os primeiros cuidados foram afastados os funcionários que têm de área de risco e os alunos também foram afastados porque a maioria também tem pessoas de área de risco em casa. Durante esse período que eu estive fora, não foi oferecido a mim não, mas as outras psicóloga teve treinamento, mas a mim eu só fiz treinamento agora aqui no SESI, porque eu estou emprestada ao SESI durante essa pandemia. Eu fico de segunda a quinta no SESI e às sextas-feiras eu vou ao Gama, que é onde é a sede do programa Vira Vida. Então a mim só foi oferecido cursos aqui, para o SESI e para a pandemia, porque eu estou na pandemia, eu estou na linha de frente da pandemia. E em relação aos alunos, se eles se houve algum impacto em relação a nós, eu acredito que sim. Porque eles vêm de uma estrutura familiar muito debilitada, vínculo familiar quebrado. E a gente tenta mostrar para eles que a vida é diferente, que não é só tráfico de drogas, não é prostituição, não é se drogar. Então eu acredito que nesse período houve alguns realmente voltaram para a vida que eles tinham antes do Vira-Vida, que nós estávamos quebrando esse paradigma deles. Então eu acredito que houve sim impacto em relação a eles. Sofrerá sim esse impacto, Porque vários já foram desligados justamente porque eles voltaram para a vida antiga, nós não conseguimos resgatá-los, E além do período da contaminação, eu acredito que o lado positivo dos nossos alunos para eles voltarem é porque assim, para eles terem acesso à bolsa que eu falei anteriormente de R$300, eles têm que ter presença, tem que ser presencial.
né? E eles não estão presenciais, mas eles têm atividades que podem ser feitas online, mas que conta para poder receber a bolsa. Caso eles não participem dessa presencial online, então eles não recebem a bolsa. E se eles não têm condições nem de se alimentar, imagina se eles vão ter condições de pagar a internet para participar das aulas. Então vira um círculo vicioso. Então eu acredito que o presencial vai favorecer muito a eles, porque eles são tão carentes que tem muitos que vão pela alimentação. Eles saem, eles vêm, ficam com o lanche da tarde, só voltam no outro dia, só vão comer no outro dia conosco. Para vocês terem ideia, tem dias que eles tiram fotos da comida para mostrar para a família, para mostrar que está comendo. Então eu acredito que as atividades presenciais para a gente, apesar de ser... vai haver maior contaminação, tenho certeza que vai, porque eles têm muitas pessoas de área de risco em casa. Mesmo assim, para eles, eu acredito que seria benéfico. O reitor da Universidade Católica de Brasília, Ricardo Calegari, relembra as medidas de segurança adotadas pela instituição após o decreto de suspensão das aulas. A primeira medida foi criar um protocolo de contingência, onde nós passamos as aulas teóricas de maneira síncrona, mediadas por tecnologia, e suspendemos as aulas práticas para reposição posterior. Ali no meio de março, mais ou menos, houve uma certa desconfiança, uma confusão ali, porque ninguém sabia ao certo se aquilo era uma situação provisória, quanto tempo que ia demorar, né? Nós tínhamos ainda a ideia de que era um momento e que depois de alguns dias isso poderia voltar ao normal. Não sabíamos ainda a dimensão do problema, mas acho que com o passar dos dias e dos meses depois, né, demonstraram bastante confiança nessa metodologia. 70% estava a favor dessa forma de aula. Ou seja, síncrona mediada por tecnologia. Então, na pesquisa que fizemos depois de 2 meses, o resultado foi esse, 70% de aprovação. Agora, o problema são os cursos que precisam realmente de aulas práticas de laboratório. Aí não consegue atender 100%, porque as aulas práticas, uma parte delas ainda é possível se gravar e os alunos assistirem de maneira síncrona também, através da gravação dessas aulas, mesmo ali no laboratório. Só que tem curso que precisa realmente de aulas práticas e às vezes nem pode ser gravado, como é o caso da medicina, odontologia. Então, são cursos que realmente precisam do retorno presencial para que tenha a finalização das disciplinas. Mesmo em meio a incertezas, o reitor comenta sobre atividades como, por exemplo, a formatura e sobre o futuro da universidade no próximo ano. Eu acho que cada turma vai ter que escolher a maneira de se fazer. Então, por exemplo, acho que a instituição não pode impor um modelo. Então, a instituição ela poderá acatar o modelo que cada turma preferir. Então, se a turma preferir fazer online, faremos online. Se preferir fazer presencial, dentro das medidas de segurança, podemos fazer também. Eu, particularmente, estou bem disposto a acatar aquilo que cada turma resolver. Mas mesmo assim, tem alunos que não conseguiram mesmo retornar no segundo semestre. Então, houve uma diminuição da quantidade de alunos e, consequentemente, diminuição de receita. Isso não tem como evitar, né? Isso aconteceu não só aqui, acho que em todas as IES, todas as instituições, né? Não só aqui do Distrito Federal, mas acho que do Brasil todo. E acho que é um momento realmente que a gente vai ter que passar por isso. Mas acreditamos que tudo isso será restabelecido ano que vem. Esses alunos que trancaram, acho que poderão voltar. Então, eu tenho uma visão muito otimista em relação a isso. A infectologista Joana Dark analisa a situação. Após o retorno às aulas, o nosso cuidado tem que ser redobrado. A gente tem que ter cuidado com as crianças quando elas vierem da escola, pelo risco de estarem transmitindo a doença. Algumas crianças têm um potencial maior de transmissão porque tem uma carga viral maior. Então, em casa, a gente vai ter que mudar o comportamento, deixar um pouquinho a questão dos beijos, abraços, principalmente com relação àquelas pessoas que são mais frágeis, mais vulneráveis, que são aqueles que têm doenças crônicas, aqueles que são maiores de 60 anos. Então, esse comportamento no domicílio tem que ser diferente.
Na escola tem que ter um cuidado redobrado com a limpeza de superfície, com o distanciamento entre os alunos, com a aglomeração nos intervalos. Tudo isso vai ter que ser monitorado e controlado. Então vai exigir mudanças comportamentais, o que não é nada fácil, principalmente no Brasil, onde nós temos uma cultura de muita proximidade. A gente fala utilizando as mãos, pegando, a gente tem a cultura do abraço, do beijo, tudo isso vai ter que mudar nesse momento. Sem falar a adequação com relação ao uso de máscara em alguns locais e o isolamento, o afastamento daqueles que apresentarem sintomas. Tudo isso vai ter que ser muito bem planejado. E esse foi o primeiro episódio do Era Uma Vez 2020, uma série de documentários aqui do canal Focas no Assunto. Mas o que você achou? Deixe seu comentário, seu like e não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio. Tchau!